função dentro dessa rede. Por exemplo, leitura de um nó da rede para uma variável de saída digital. Eu quero saber se uma bobina foi ligada ou não. Eu quero saber se um contator foi acionado ou não. Qual é o código hexa que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o código 01. Ah, mas eu tenho uma outra função, que é a leitura de um nó. É uma variável de entrada digital. Então eu não posso usar o 01, eu tenho que usar o código 02. Então, para cada ação que eu vou fazer, seja uma leitura ou seja uma escrita, eu tenho uma codificação, eu tenho uma palavra, eu tenho uma informação que eu tenho que mandar do mestre para o escravo. Leitura de digital, leitura de saída digital, leitura de entrada digital, leitura de palavra de saída analógica, leitura de uma variável de uma entrada analógica e assim por diante. Ah, professor, mas esse protocolo só tem essas 3, 6, 8 instruções? Não, senhores. São 255 instruções possíveis de serem utilizadas no RTU. Eu tenho 8 bits para registro de questionamento ou de informação em hexa. Só para falar sobre a função. Tá? Então, isso aqui é mais para que vocês tenham uma noção. Olha, funciona algo parecido com isso. Mas não é coisa que a gente vai cobrar, mesmo porque os softwares que a gente trabalha faz isso de forma automática. Nós não vamos escovar o bit, como a gente costuma usar, né? O linguajar técnico. Não vou desmembrar esse código na mão de vocês. Não faz sentido. Tá? O que você tem que conhecer e conhecer muito bem são os tipos de variáveis. Né? Se eu quero ligar e desligar um motor, um único bit é suficiente para fazer isso. Se eu quero ligar e desligar 8 motores com uma palavra só, tem uma forma para a gente fazer isso. E a gente vai desenvolver isso ao longo das próximas aulas, das aulas práticas. Ok? Alguma dúvida nesse momento? Enquanto não, professor. Tranquilo, mestre? Algum detalhe a mais que de repente eu deixei escapar? Da minha parte, eu acho que está completo, Luiz. Eu não tenho nenhum comentário, não. Para mim, está tranquilo. Beleza. Então vamos seguir. Tá. Cada um dos tipos de dados definidos pode ter até 9.999 operandos ou variáveis. Cada operando deve ter um endereço lógico para diferenciá-lo dos demais. As faixas de endereço destinadas aos operandos de cada tipo de dados são aqui, ó. Um coil status. Ele usa do endereço 0000001 até o endereço 9.999. E esse coil status é utilizado para saídas discretas. Um input status. Ele vem do endereço 10.00001 até 19.999. Entradas discretas. Input register. De 30.00001 a 39.999. E os holding register de 40.001 a 49.999. Então, ó, eu tenho um endereço específico para trabalhar com saída discreta. Endereço específico para entrada discreta. Endereço específico para entrada analógica. Endereço específico para saída analógica. Perceba que o primeiro dígito caracteriza qual é o tipo de informação que eu vou estar trafegando. Tá? Então, não adianta eu querer ler um dado digital no endereço 30.000, porque não bate, não fecha a sequência. Se o dado é digital, ele tem que responder em 000 ou em 1000. Se o dado é analógico,
ele tem que responder na casa dos 30 mil ou dos 40 mil. Ok? E aí a pergunta que normalmente os alunos fazem para a gente. Professor, 0, 10, 30, 40. Cadê o 20 mil? E aí o professor responde, não sei. Tem que perguntar para o infeliz que criou esse protocolo e responder para a gente. Quem conseguir falar com ele, né, e conseguir essa informação, traga para nós, porque até hoje eu não descobri o porquê que os 20 mil foram utilizados. Técnicas de programação, pessoal aí que gosta de escovar bit, como a gente costuma falar, costuma dizer o seguinte, não, normalmente a gente deixa uma lacuna para que se alguma tecnologia surja, né, se aparecesse um terceiro tipo de entrada ou de saída etérea aqui no meio, eu poderia usar o 20 mil e os 50 mil. Tá? Mas não sei, não é relevante. O que vocês têm que entender é 20 mil não existe no Modbus. Dúvidas até aqui? No dúvidas? Muito bem. Temos um pequeno tutorial aqui, ó, que é meio que um passo a passo da utilização do ModSim, tá? Então, ó, você executa o aplicativo, clica em desbloquear se o file solicitar. Em Connection, seleciona Connect, Modbus TCP Server. File selecionar New. Campo de edição, abre, definir Device ID, Address, Lang. Definir o tipo de dado do simulador. E para saber qual é o endereço IP que você está utilizando, você usa o iniciar, executar, cmd na tela de seguir, digite ipconfig e localize o endereço IP. Entenderam? Se entenderam? Ótimo. Aí a gente vai para o tutorial do scan. Executar aplicativo, connection connect, selecionar connect, Por que nós criamos esses dois pequenos tutoriais? Porque vocês vão revisar esse conteúdo e provavelmente vocês vão fazer o download do software e brincar dentro de casa. Hoje eu vou fazer esse tutorial online para que vocês tenham a ideia do que a gente está falando, né? Mais do que a sopa de letrinha, né? Na verdade esse conteúdo está preparado para que vocês tenham esse material de estudo em casa e que vocês possam seguir esse passo a passo e obter os mesmos resultados que a gente vai apresentar para vocês, tá? Mas isso daqui é mais para uma consulta de vocês. Nas antigas aulas presenciais, né, a gente executava esse passo a passo com vocês online. Segunda, terceira aula, né, Farca? Vocês já estavam sabendo isso aqui de cabeça, tá? Então, por isso que eu não vou me preocupar muito nesse primeiro momento de dissertar, de comentar cada uma dessas frases aqui, mas sim de disponibilizar esse material para vocês, para que vocês possam fazer esses testes em casa. Ok? É isso aí. Em termos de apresentação, é isso daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu quero... Bom, são 8h26, Farcas. A gente faz um intervalo, vai direto. O que você acha aqui? Para mim é indiferente, precisa ver com eles, né? Não sei como é que estão aí. Essa apresentação vai o quê? Vai uns 20 minutos, meia hora? A próxima? Não, o software rodando. A gente pegar o software para mostrar para eles. Sim, vai de 15 a 20 minutos. Se estender um pouquinho mais, talvez meia hora, mas é de 15 a 20 minutos. Acho que não vai mais que isso. Bom, alunos, o que vocês querem? Vocês querem fazer um intervalo? Como é que vocês querem operar aqui? Oi? Para mim vai direto em professor. Direto é melhor, professor.
Vamos fazer o seguinte. Já tá no assunto Quem aí. precisa de um intervalo, levante a mãozinha e a gente contabiliza. Pode ir direto para mim. Essas horas eles se manifestam, Farca. Você tá vendo? Então ninguém precisa de um intervalo nesse momento, é isso? É isso. Pode prosseguir. Ok. Pode ir direto, professor. Então, vamos lá. Deixa eu achar meus arquivos aqui. Redes e supervisório. Simulador Modbus. Modsim. Existe um ícone do simulador. Não é esse ícone. Modsim está aqui. E deixa eu abrir também o Modscan. Ok, perfeito. Então eu vou tentar colocar aqui os dois numa janela visível e confortável. Para que a gente possa operar num formato também aceitável. Muito bem. Como eu falei para vocês, dois softwares padrão Windows, File, New, Open, aquela história toda. Connections, View, Help. O Scan, File, Connection. Vamos habilitar primeiro princípios, né? Um mestre não faz sentido se eu não tiver nenhum escravo. Então, quando a gente está nesse tipo de simulação, a primeira etapa que a gente constrói é a construção dos escravos que eu vou trabalhar nessa rede. Então, eu venho em File, New, automaticamente ele já me abriu um simulador aqui. Ó. Eu vou colocar 2 simuladores para a gente trabalhar aqui e fazer esses testes. File, New. Tá? No mesmo software, no mesmo aplicativo, eu estou com 2 simulações distintas, ok? Simulação Modsim 1, simulação Modsim 2. Percebam que ele está acusando aqui, ó, not connected, não está conectado. Eu tenho que fazer connection, connect. Nesse momento ele me pergunta, via porta serial ou via Modbus TCP. Como a gente está aqui numa rede internet, estou numa intranet nesse momento, eu vou usar o simulador Modbus TCP, mesmo porque eu não tenho nenhum dispositivo serial para fazer a simulação. O firewall do Windows vai perguntar se ele vai permitir a utilização desse dispositivo e você confirma permitir acesso. Então, neste momento, aquele connection que estava piscando, ó, desapareceu. Eu estou simulando. Aonde está esse simulador? No meu computador. No meu computador existem esses 2 simuladores. Conforme eu conversei com vocês, se eu deixar do jeito que está aqui, ó, vai dar confusão, não vai? Ó, tá tudo igual, janela de cima, janela de baixo. Então eu vou chamar esse de dispositivo 1 e o de baixo de dispositivo 2. Device ID 1, Device ID 2. O meu Device ID 1, ele vai gerar informação a partir do endereço 1. E ele vai gerar 10 informações a partir do endereço 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? E o meu dispositivo 2? A partir do endereço 5, ele vai gerar 3 informações. Então, ó, do 5, 5, 6 e 7.
Tá entendida essa configuração aqui na cabeça de vocês ou não? Tranquilo, professor. Ok? Eu só estou parametrizando o meu simulador. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, qual dos 4 bancos de dados que eu vou trabalhar no simulador 1? Coil status é bobina de saída, input status é leitura digital, holding register, saída analógica, input register, entrada analógica. Então eu vou dizer para vocês o seguinte, vamos simular aqui com 10 saídas digitais. Percebam que a hora que eu mudei para coil status, aquele 40.000 foi para 001. Ó, vou voltar para o holding, 40.001, dado analógico. E o input register, 30.001. Input status, 10.001. Coil status, 0001. Dependendo do banco de dados, do tipo de memória que eu vou utilizar, ele condiciona o endereçamento da minha palavra. Entenderam? Então vocês vão ter que saber, ter ciência de qual banco de dados você utiliza para qual função. E o meu Device ID 2? Eu vou trabalhar com palavras analógicas mesmo. Aqui, ó, 03, holding register, 3 variáveis. Então, nesse momento, nessa rede, eu estou simulando que eu tenho 2 dispositivos. Um dispositivo de saída digital e um dispositivo de saída analógica. Meu dispositivo digital tem 10 portas, 10 canais digitais. Meu dispositivo analógico tem 3 canais digitais. Alguma dúvida nessa configuração? Nenhum, professor. Podemos seguir então? Antes de eu configurar o meu mestre dessa rede, eu tenho que lembrar o seguinte. Eu fiz uma conexão na rede TCP/IP. Mas qual é o endereço IP que eu estou utilizando nessa máquina? A gente tem que vir aqui no iniciar. Existe a função command, Sim. cmd, ou simplesmente prompt de comando. Isso daqui é coisa de Windows, tá? Clico na tela do prompt de comando. Ele vai abrir alguma coisa parecida com isso daqui. Existe um comandinho chamado ipconfig. Qual é a configuração do endereço IP que está sendo utilizada dessa máquina? Eu digito ipconfig e dou um Enter. Vai aparecer um monte de número aqui, de um monte de interface. O que eu tenho que entender? Ó, Ethernet virtual, não é isso. Rede sem fio, não, desconectado, desconectado. Rede sem fio wireless, aqui. Esse aqui me interessa porque trouxe informação. Endereço IP, IPv4. Qual é o endereço da minha máquina? 192.168.0.8. De novo, endereço IP 192.168.0.8. Se esse simulador está na minha máquina e eu estou utilizando o canal de comunicação TCP/IP, qual é o endereço IP do simulador desses aqui que eu estou fazendo? 192.168.0.8. E se eu estivesse simulando em um computador e fizesse a leitura em outro computador? Seria o endereço IP da onde eu estou simulando. Faz sentido isso para vocês ou não? Ok, pessoal? Tranquilo, professor. E se eu tivesse 30 dispositivos, eu teria que ter o endereço IP dos 30 dispositivos. Se esse dispositivo fosse físico realmente, né?
uma caixinha onde eu tivesse que plugar o cabo de rede. Seria o endereço IP desse dispositivo da onde você plugou o cabo de rede. No caso aqui, eu não tenho esse dispositivo, então eu estou simulando e vou fazer a leitura dentro do mesmo dispositivo. Então, quando eu vier aqui no modo scan, eu também tenho que habilitar uma conexão. Essa conexão também poderia ser serial, ó, com 1, com 2. Mas no meu caso, eu estou usando o TCP/IP. Então eu tenho que entrar com a configuração do TCP/IP. 192.168.0.8. Ó a porta de serviço 502. Dou um OK. Estabeleci a conexão, porém, está me dando uma mensagem de erro aqui, ó. Exception response from the slave device. Eu estou tentando fazer uma leitura que não existe. Existe um coil status no endereço 1? Coil status no endereço 1. É a partir do endereço 1? É a partir do endereço 1. Existem 100 variáveis no meu escravo? Meu escravo tem 10 variáveis. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que condicionar o que existe. Se eu tentar ler alguma coisa que não existe, ele vai me dar erro. Tudo bem, senhores? Eu não posso forçar uma leitura de alguma coisa que não exista na rede. Você quer ver aparecer um erro aqui, ó? E se esse device ID fosse o 3? Na mesma hora ele dá o erro. Eu estou tentando ler 1, só que se eu coloco 3 aqui, o 3 existe. Então o software para de reclamar. Se eu volto para o 1 no mestre, ó, o mestre está recebendo a resposta. Não existe o escravo número 1. Eu tenho que ir lá configurar. Agora existe o escravo número 1. Está começando a fazer sentido a história da rede ou não? Coil status é uma saída digital. Quer dizer que através do mestre eu consigo ligar um escravo? 2 cliques no endereço 2. On. Update. O que aconteceu? Liguei o endereço 2. E se alguma coisa acontece aqui e o endereço 9 liga? On. Update. Olha o endereço 9 ligado. Ou seja, pessoal, a rede funciona. A conexão remota funciona. E funciona enquanto estiver conectado. A hora que eu desconecto, device not connected. Conectei de novo. Ó, vou desconectar e vou alterar o status dessas variáveis. O escravo está habilitando. Olha lá. O que acontece no escravo independe do mestre com as variáveis dela. Tá vendo? Eu tenho uma situação atual de todas as saídas acionadas. O escravo não está vendo isso, porque ele está desconectado. A hora que eu conecto, atualiza tudo de uma vez só. E o mestre pode trabalhar com mais de uma instância de leitura? Pode. 2, 3, holding. 2,
partindo do endereço 5. Sumiu a mensagem de erro. Ah, mas aqui é um dado analógico, quer dizer que eu posso escrever um valor maior? 555. 1024? 1024. 666. 666. Ok, senhores? Vou Beleza. mudar o dispositivo. Agora eu não quero saber de saída digital, quero saber de entrada digital e quero saber de entrada analógica. Primeira coisa que acontece, já deu erro no meu mestre aqui, ó. Você está procurando coisa que não existe. Vamos procurar coisa que exista na minha rede. Tá aqui. Pronto. Isso aqui existe na minha rede, isso aqui existe na minha rede. Posso desligar item a item. Olha lá. E o mestre vai atualizando os status. Certo? E agora, o mestre consegue escrever? Por que eu não consigo escrever aqui, pessoal? Ó, tô dando os cliques, vocês estão ouvindo o botãozinho do mouse. Tá ouvindo o botãozinho do mouse? E ele não escreve. Por que ele não escreve? O mestre tentando escrever nesse endereço é como se o mestre estivesse falando o seguinte, ó. Você está falando que não, mas eu estou em 100 graus Celsius. Você está falando que não, mas eu atingi a pressão. Você está falando que eu estou a 0 graus Celsius, mas eu quero que você esteja a 550. Não faz sentido. Quem tem que me dizer o que está acontecendo é o elemento sensor. Você não pode burlar o elemento sensor. Por isso que esses dois bancos de dados, o mestre não consegue escrever. E nunca vai escrever nesses dois bancos de dados. Só quem tem autonomia para escrever nesse banco de dados são os escravos. O escravo consegue. E para você ver o poder da ferramenta, além de escrever, tem a historinha aqui, ó, do autossimulação. Eu posso habilitar o incremento a cada 1 segundo de 1 em 1, de 0 até 255. Então, estou simulando uma interface crescente de 8 bits. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. E o mestre lendo essa variação, acompanhando essa crescente. Dúvidas, senhores? Beleza, professor. Professor, na verdade, não é dúvida. É que teve um dele aí que eu não consegui ver onde você colocou no modo scan a parte lá do IP. Desconectei. Connection. Connect. Selecionei a interface. Com 1, com 2, com 9. Ou TCP/IP Server. E aqui você coloca o endereço IP. Colocou o endereço IP, deu OK? Ele se conecta automaticamente. Clareou? Não, beleza, agora eu consegui ver, professor. É que na hora deu uma travada na tela que eu não consegui ver. Eu estou gravando a aula, de qualquer forma eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Beleza, professor, obrigado. Viu? Demonstração feita, mestre. Feitíssima. É isso aí, eu acho que agora o próximo passo é a gente disponibilizar para eles esses dois aplicativos, né?